Muito bem, voltamos aqui dos nossos comerciais. Quero dar uma passada aqui na nossa agenda de encontros. Não sei se você sabe, temos o aplicativo Pão de Judá, beleza? Tem os encontros. Porém, temos o site. Você que entra pelo computador, é o meu caso aqui, estou com o meu PC, que eu uso aqui da rádio. E eu entro no site pãodejudá.com.br e seleciono a aba Encontros e vejo aqui para abril Salvador, Bahia. Dia 26 e 27. Detalhe, o encontro da Bahia geralmente é diferente, né? Todos que eu vi, pelo menos. São sábado e domingo. 26, sábado, 20 horas, culto de recepção. E domingo, dia 27 de abril, às 14h30, o encontro micro-regional. E sempre é bem lotado lá. E a gente vai acompanhar esse encontro aí pelo o YouTube da Rádio TV Menorá. Vai transmitir. E o tema, Nicolas? Tá na tela. Como vencer a ansiedade. Muito atual, muito interessante. Isso aí é verdade. Um tema aí que passa por todo mundo, né? Com certeza. Todo mundo acessa esse... Se não passa, já passou, ou talvez passaremos, né? Mas faz parte da nossa vida. Mas Jesus tem poder. É isso aí. Tá certo. Vitória, como é que tá os comentários aí no YouTube, enquanto a gente vai ajeitando aqui o nosso layout? A gente tem boa noite de diversas cidades aqui, Viamão, Santa Cruz, participação do pessoal de Erechim também, Rondonópolis, e são as mensagens aqui de boa noite, né? Tem o Henrique trazendo a boa noite, irmãos, que as bênçãos do Senhor possam alcançar a casa e o coração de todos. Ok, é isso aí. Aí. O Facebook a gente não está transmitindo mais, né? Quem não sabe, está sabendo neste exato momento. É pelo aplicativo Pão de Judá na Rádio 24 Horas e também aquela segunda live da Rádio 24 Horas no YouTube, ok? Tudo ajustado. Quero dar boa noite aqui para o Juan Godoy. Boa noite, Juan, tudo bem? Boa noite, Nicolas. Boa noite a todos os componentes aí, irmãos da mesa. E aqueles que nos acompanham nessa noite também. Que Deus abençoe. Aí, tá certo. O Avelino Kleber, boa noite. Boa noite a todos os irmãos que estão presentes na mesa aí, né? Boa noite. Boa noite. Que o Senhor nos capacite aí para fazer aquilo que Ele quer nessa noite, levar aquilo que Ele tem determinado para ser feito nessa noite e através das nossas vidas aí. Ok, é isso aí, perfeito. A gente vai puxar o culto mundial que tivemos ontem. Vamos abrir um regar rápido aí para iniciar um assunto. Juan, algum ponto que te chamou a atenção de ontem? Olha, irmão, é uma mensagem bem edificante, assim. Eu estava revendo ela aí. E vários pontos, assim, que a gente precisa ajustar nessa caminhada como líder do Senhor, né? Aquilo que Deus nos chamou para fazer e que está na nossa mão como encargo. E a gente sempre precisa revisar esse ponto, assim, né? Tava lembrando de alguns tópicos e revendo, assim, a minha vida, revendo como eu tenho levado com o Senhor a parte da consagração. E a gente começa a pensar nessas coisas e ver a importância daquele princípio lá que a gente aprendeu lá no início da igreja, que é o meditar, né? E esse era um ponto que eu estava, assim, negligenciando e estou procurando retomar agora com o Senhor, que além de ouvir tudo que nós recebemos e as ministrações, os materiais, mas levar assim para o embate pessoal daquilo que eu tenho vivido com Deus, né? Pensar sobre aquilo, refletir sobre aquilo, já rever os tópicos que a gente já conhece, que às vezes não está conseguindo viver por causa da religião, como foi falado. E quanta luz Deus trouxe assim nesse momento para mim, porque às vezes a gente fica igual papagaio no reino, né? Sim. Fica ouvindo e repete aquilo, ouve e repete. Mas aí falta a experiência pessoal com Deus, que é o que vai nos dar o crescimento, né? Então, aí lembrava de uma passagem ali também da experiência de Pedro com Jesus, né? Quando Jesus mandou Pedro cuidar do rebanho, apacentar as ovelhas, a primeira pergunta era se Pedro amava Jesus, né? Pedro, tu me amas? Isso está muito relacionado nesse relacionamento pessoal que nós temos com Jesus. Então, hoje, assim, como consequência do ID, a gente vê que em muitos pontos do ID a gente falha, né? E a gente quer corrigir saindo para a rua, fazendo oração do novo nascimento, uma série de coisas, né, autônoma de Deus. Sim. Sem corrigir esse principal ponto, que é o amor a Cristo, né? E Juan, a gente viu ali no culto mundial que a autoridade era uma coisa que flui, né? Que vem de Deus e flui através da liderança, né? Assim, na tua vida prática, como uma liderança, tu vê diferença dos momentos onde tu estava consagrado, onde tu tinha meditado, tinha ouvido o Senhor, e dos momentos onde tu não fez isso, tu vê essa diferença?
Eu também estava pensando sobre isso, sou muito grato a Deus, assim, porque eu percebo que Deus me dá uma certa sensibilidade de sentir, assim, quando eu estou agindo fora dos limites que o Senhor me dá, sabe? Eu tenho essa percepção e eu sou muito grato a Deus por me dar isso. E assim, quando eu começo a reparar que eu estou pisando fora dessas linhas, eu preciso retornar. Aí a coisa assim que mais funciona para mim não é o querer ajustar aquilo na prática, mas é parar de fazer tudo o que eu estou fazendo. Eu paro, né, e vou para o Senhor. Igual assim, eu estou fazendo coisa, senti que pisei fora da linha que tem aqui, me ajuda, me ilumina, me dá graça e começo a orar, né, buscar no Senhor nesse tópico para ver como ajustar aquilo, porque daí a bobagem já está feita, né? E aí se eu quiser remendar pela força humana, sai outra bobagem. Então eu busco assim sempre, quando eu percebo dentro de mim que algo assim está ferindo esse limite, aí eu vou pro Senhor. O Kleber, tem pontos assim que não estão perfeitos. Passar para o Kleber aí como ele lida com a exposição. Começa falando para nós o que é exposição, né? Que a gente usa muito essa expressão aqui na igreja. Fui exposto, né? A palavra me iluminou, fui exposto, me iluminou. O que é exposição nesse sentido que é trazido aqui, na visão do irmão, e como Deus faz para que o irmão ajuste, né, aquilo que foi iluminado para corrigir e acertar diante do Senhor? A exposição, eu vejo que para nós que temos um pouquinho mais de tempo no reino, assim, né, e eu acho que uns 15 dias atrás eu estava recordando um pouquinho com um irmão, assim, compartilhando, né, e depois que a gente foi ungido, assim, que eu fui ungido, né, eu falo por mim, essa exposição ela é consequência de 15 minutos, 30 minutos, assim, da gente pisar fora daquilo que o Senhor nos ilumina, para a gente já ser... o espinho na carne que Paulo fala, talvez, né? Então, eu saio um pouquinho fora ali, naquele princípio, daqueles ensinamentos do Senhor, e já o Senhor me ilumina que aquilo ali não é o que Ele tinha me ensinado, que não é aquilo ali que Ele me ensinou, né? Desde que eu cheguei aqui, né? Então, eu tenho isso comigo, né? Depois que eu fui ungido, isso ficou mais forte, assim, na minha vida, né? Que a gente tem uma responsabilidade, um encargo do Senhor, e ela ficou bem mais forte, assim, né? Antigamente a gente tinha um pouquinho, assim, mas eu não tinha essa coisa, assim, de ser rapidamente o toque do Espírito, assim, na minha vida, para mim voltar atrás e começar de novo, ou pedir perdão, ou agir novamente de uma outra maneira. Interessante, né? Ouvindo, né? Então, os irmãos compartilharam. Eu lembrei de uma parte, né, da mensagem que dizia, né, que nós não somos bons, né? Bom é o Senhor Deus e nós estamos bons, então, quando deixamos Ele nos usar. E tu vê assim, Juan, às vezes a gente tem dons, talentos, né? E talvez você acha, talvez um pouco mais espiritual, né? Um pouco melhor, talvez, que um outro irmão, né? E precisou tu ser presbítero para ti, às vezes errar algumas vezes, enfim, para te ver, Deus, eu não sou bom. Mesmo nessa área aqui que eu me achava bom, eu vejo que eu preciso de ti. Como que é para ti essa parte de não ser bom, de deixar, né, permitir Deus te usar? Eu tenho uma experiência, assim, que ainda Deus está trabalhando na minha vida, porque eu sempre tive uma concepção pessoal, assim, que eu era uma pessoa boa, uma pessoa calma, tranquila, boa de lidar, boa de conviver. Eu sempre tive essa concepção pessoal a meu respeito. Isso é uma grande verdade que eu tenho que confessar. E assim, no último ano, assim, o que mais Deus fez foi trabalhar nessa área da minha vida. E assim, em momentos que eu realmente não conseguia admitir essa fraqueza, essa dificuldade, nem para Deus, assim. Eu não tinha, assim, uma tomada de decisão, uma coragem de falar isso para Deus, sabe? E Deus gerou alguns arranjos, assim, bem violentos na minha vida, que expuseram a natureza pecaminosa, que fizeram eu passar vergonha, né? Que, uma série de coisas, assim, envolvendo até autoridades naturais, assim, civis, né? Para me colocar na linha, assim, e ver que eu realmente tinha essa concepção a meu respeito. Só que é uma coisa engraçada que a gente não tem nada para fazer para mudar aquilo, né? Parece que tu tá de mão atada. Sim. E aí Deus te pega de jeito e Deus só quer a tua confissão, né? Deus só quer extrair de nós essa realidade de dentro do nosso coração. Eu pude ver isso na minha vida, né? Que essas experiências foram dolorosas. Foram muito dolorosas. Eu digo para os irmãos, assim, foi uma experiência que eu jamais imaginei passar.
na minha vida, né? Nunca imaginei ser exposto dessa forma como Deus fez. Mas assim, foi muito bom esse período, foi muito bom esse momento, porque eu comecei a ver fraquezas dentro do lar, ver fraquezas no meu relacionamento com a minha esposa, ver fraquezas no meu relacionamento com a minha filha, com os meus irmãos dentro da igreja, no presbitério. E isso assim abriu uma avalanche de coisa para confessar e para acertar, principalmente com Deus, né? E nessas experiências com as pessoas não tem muito o que tu fazer, né? Tu vai lá, pede perdão, mas o que queima mesmo, o que fica é com Deus, irmãos. Isso é uma coisa assim muito sensível, essa área aí que o irmão trouxe hoje. Verdade. Vitória, me dá uma ajuda aí, como é que estão os nossos comentários pelo YouTube? A gente tem comentários. O Márcio Cortes trouxe: encargos são responsabilidades mútuas, tornar o modelo de Cristo uma realidade em praticar o ir de gerar e cuidar e seguir. Temos mais aqui, o Paulo Sanchoteni também trouxe ao jejum. Retomei segundo a direção do Senhor. Tenho sentido muito mais o Senhor. Primícias mais longas. A Michele Rodrigues colocou: encontro em Canela, 9 e 10 de maio. Estamos em oração por todos para estarmos juntos e mais uma oportunidade de viver as maravilhas do Senhor. Tá aí, cachoeirão aí, hein? Tá micro 1, tem excursão aí preparada. Verdade, a gente tem mais comentários aqui, ó, Álvaro Cruz. As primícias para o Senhor, feita de uma forma antecipada, sem correria, para meditar e falar com o Senhor, faz uma grande diferença no dia em que iremos enfrentar todas as adversidades. O Luiz Santos comentou: o Senhor já nos deu o perdão, a filiação e a vida eterna. Querer mais o quê? É só obedecer e ter gratidão. Silvio Pereira também, ó, boa noite a todos. Oremos pelo encontro de Canela e o encontro de Londrina. Que o Senhor abençoe os líderes e o ministro da palavra. A Karina Thaís Souza comentou também aqui, ó, glórias a Deus por expor a nós mesmos, pois precisamos nos conhecer e assim se render para o trabalhar do Senhor nas nossas vidas. Valério da Rosa também trouxe, ó, Deus abençoe a todos, o Senhor já nos deu tudo e não tenho sido grato, continuo oprimindo e não tenho me entregado ao Senhor. Perdão, Jesus. E a Graciela também trouxe, ó, para o trabalho do ministério devemos orar, obedecer e nos dedicar. Bem movimentado hoje, hein? Verdade, bem interessante. Cheio de gente compartilhando. Boa. Heriberto, ontem também foi falado que a única obra é crer naquele que por ele foi enviado, é crer em Jesus. Como que é essa obra? Como um líder, né? Como um presbítero, saber que tem uma só obra, né? Uma só coisa, é crer, é confiar, é obedecer Jesus. Como que é isso na vida de um líder? Os irmãos já comentaram um pouco ali sobre esse tema, né? Geralmente quando nós somos iluminados e que a gente está fazendo algo que desagrada ao Senhor, a gente já sai num ativismo tentando fazer muitas coisas, né? Sim. Até depois eu gostaria de levantar uma questão aqui para o Sérgio também compartilhar com nós. Porque parece que nós temos um senso de débito para com Deus, assim, de que as minhas mãos têm que estar fazendo algo, os pés fazendo algo. E de fato tem que estar, porque também a inércia total, tipo assim, eu estou aqui esperando o Espírito me mover para fazer algo. Sim. Mas já passou 2 horas, 10 dias, 10 meses, 10 anos, né? Isso também já tem sinais de que a pessoa entrou num estado de uma acomodação que é extremamente prejudicial também. Então, tanto ir como ficar tem que ser alguma coisa que realmente Deus movimenta lá dentro. E nessa de não saber se está movimentando ou não está, eu sempre prefiro fazer alguma coisa. Sim. Porque pelo menos eu vou tomar uma bordoada e Deus me coloca no lugar. Porque eu acho que a inércia é uma coisa muito destrutiva assim, para o Filho de Deus, né? Sim. Eu vejo que quando Davi saiu de casa para levar comida para os irmãos, ele não saiu procurando uma luta com o gigante, né? Ele saiu para fazer algo que o pai mandou. Mas a luta com o gigante estava no caminho. Então ele também não perdeu a oportunidade de mostrar que Deus estava com ele. Então eu vejo que a obra que é crer é mais ou menos isso. A gente vai vivendo o dia e aproveitando as oportunidades que Deus dá para expressar essa fé que está dentro do nosso coração. Né? Interessante. Antes de tu puxar a pergunta para o Sérgio, só para concluir, né? Quando o Heriberto começou a falar, também lembrei de Davi, mas da outra parte dele, quando ele ficou lá ocioso, né? Pelo terraço lá, tranquilo, né? Esperando talvez, né? Alguém vir chamar ele para a guerra e deu problema. Então nós temos que ir para a guerra, tem que ir, melhor do que ficar parado na ociosidade. Interessante. Com certeza. Sérgio, o mundo hoje, né? Creio que essa é uma visão do sistema geral.
trata o líder como que sendo uma pessoa assim que tem que motivar os outros, que tem que ser carismático, que ele precisa enganjar as pessoas, né? E a visão de Deus para uma liderança é essa também. Então, essa é uma questão. A outra questão é, quando eu cheguei na igreja em 2014, já enfrentei aqui algo que eu percebo que existe até hoje, que são pessoas que estão no corpo de Cristo e que elas não se movem porque elas esperam que a liderança dela, o presbítero especialmente, ele tenha uma conduta desse líder carismático, que ele vá, que faça, e a partir da ação do presbítero, essa pessoa também vai se mover para fazer alguma coisa. Isso é assim também aqui no reino. Primeiro a liderança se move, depois o membro se move, ou como é que é isso? Com relação à acomodação ali que você falou, que nós gostamos de usar o ativismo para esconder a acomodação, né? Ou, em outras palavras mais claras, o ativismo, eu posso transmitir uma impressão de que eu estou obedecendo o Espírito e sou espiritual. Esse é o que tem na igreja, assim que eu tenho visto, né? Agora, com relação a outra questão, todo líder é servo de todos. Um verdadeiro líder é servo de todos. O que quer dizer isso? Que as pessoas, ele ministra, ele influencia as pessoas através da obediência a Cristo. As pessoas acabam sendo ministradas porque estão vendo uma pessoa que segue o Espírito e que só se move pelo Espírito. Senão fica lá no anonimato, fica lá no lado obscuro da obra. É melhor ficar assim e não ficar desejoso de sempre querer mostrar que ele é líder, que ele tem que tomar a frente de tudo, que ele tem que tomar iniciativa, que ele tem que fazer. Não, ele tem que deixar uma impressão para a comunidade que ele lidera, de que ele é um influenciador dos membros, dos liderados, a depender e a seguir somente o que o Espírito ordena, que é a obediência à verdade e liberar a unção interior do Espírito Santo. São as duas coisas que nós temos compromisso, né, no meu entendimento. E então isso é mostrar para todos que nós somos servos de Jesus, porque somos servos de todos, porque Jesus nunca se move através da minha vida se não for para gerar, para ensinar, para cuidar, ou para consolar as pessoas, né? Sempre é nesses aspectos que Deus me move no reino esses anos todos. É pagar o preço, né? De padecer para uma pessoa crescer, é de ter paciência, de ser consumido assim a vida natural pela paciência. Não tem nada que queime a carne na nossa vida do que a paciência. Quando você não consegue escapar de mostrar que tu tem que ser paciente. Isso é o maior quebrantamento de Deus, mostrar que eu tenho que servir contra a minha vontade, contra o meu querer, e eu tenho que investir naquelas pessoas que estão me importunando e que estão repetindo coisas e que estão repetindo pecados e que estão obstinados e num loop constante de querer falar sobre os problemas pessoais dela. E você vai ter que ter ali aquela morte do ego, né? Lentamente. E você fazer aquilo por amor, não porque você está tendo autocontrole emocional e mental. Sim. Mas porque você vê que aquela vida precisa sentir Deus através da morte que está operando em ti. Sim. Isso não parece muito entusiasmante, assim, tipo aquele líder que chega na reunião e fala: vamos lá, gente, é isso aí hoje, vamos fazer isso. Não parece ser tão entusiasmante assim, né? Não. Interessante. Avelino, como que é essa parte para ti, de ser o mais servo, ou como está a paciência aí no teu coração?
Essa é coisa que Deus tem aperfeiçoado em mim, né? Porque não tinha paciência com nada. E é uma das coisas que Deus transformou, porque eu sei que não fui eu, né? E tem situações que o Senhor tem permitido nos últimos tempos, assim, na minha vida, que, sei lá, 10 anos atrás ali, a resposta seria olho por olho, dente por dente, né? Ou tô fora, não vou compactuar dessas situações, né? E Deus tem aperfeiçoado muito, assim, em mim essa parte, porque existe um trabalhar de Deus nas nossas vidas como liderança, né? Que nós precisamos ser renovados dia a dia, né? Através da palavra. Temos falado, e foi falado ontem, né? As premissas do Senhor, elas são importantes, assim, na minha vida, né? Isso, lá quando eu cheguei na igreja, né? Logo depois que eu cheguei lá, o Senhor me convenceu disso aí, né? E desde lá eu nunca mais parei de dar as primícias, né? Então, se eu preciso sair às 6 horas, eu às 5 já estou de pé para começar ali meu dia, né? E é interessante porque, nas vezes, e agora faz muito tempo, graças a Deus, né? Que eu não fujo delas, mas no início, assim, a gente... eu não fazia as primícias, né? Por levantar tarde, ou por uma circunstância ou outra ali, e o meu dia era pesado, né? Então, bastante pesado, assim, né? Então, é uma das coisas que eu sei que foi através dessa bolachinha, né? Como o Ministério tem falado, que a gente precisa comer pelo menos uma bolacha de manhã, né? Que o Senhor tem me sustentado e tem avançado na minha vida, né? Então, eu creio que nesses últimos 4 anos aí o Senhor nos trouxe, né, 2 seminários aí falando sobre a mesa dele, sobre a consagração, né, irmãos? Eu vejo que tudo isso aí não é em vão, né? Deus tem nos alertado, porque nós precisamos andar com as nossas pernas, né? Nós temos que parar de ser dependente, né, das muletas, né, de outras pessoas, né? O próprio ministério ali, né? Se você olhar ali de 2 anos para cá, quantas ministrações o Senhor tirou de nós, né? Deixou só 2, hoje nós temos só 2 ali, porque já nos deu tudo que precisava aí, então a gente precisa trazer isso para a tona, né? Fazer com que aquilo que está dentro de nós saia para fora, né? Como Ele nos ensinou e nos ministrou ali, para que nós possamos andar e ser as testemunhas de Cristo aqui na Terra, né? Boa. É isso aí. Eu queria colocar algo aí sobre liderança, que o Heriberto ali deixou a bola picando ali numa área, num momento ali. Só para complementar, que no culto mundial também não foi mencionado. Todos nós que somos líderes temos uma tendência a achar que dentro da igreja podemos relaxar a administração e a ordem. Isso é uma coisa que desde o início, nesses 35 anos, eu vejo. Dentro da casa, dentro da empresa, tudo é organizado no trabalho, o departamento, tudo é organizado. Quando vem para a igreja pode ser tudo esculhambado. Porque parece que a instituição onde a gente congrega, onde a gente aprende a palavra, onde Deus quer nos usar, que ali vamos fazer de qualquer jeito. Então os equipamentos são os piores, a estrutura é a mais barata, tudo é de 2ª e 3ª qualidade, porque a gente não investe para que Cristo tenha uma expressão também, né, por meio da estrutura que dê conforto, qualidade, o que é mais importante numa igreja? A palavra. E aí você vai ver que o microfone não é bom, a caixa de som não é boa, a mesa é horrível, está subindo toda hora. Esses anos todos que eu estou aqui, eu vi que a gente acha que, como é igreja, pode fazer de qualquer jeito, não precisa ordem, não precisa administração, não precisa zelo, né? Essas coisas que a gente precisa refletir para rever isso.
eu entendo completamente diferente que a igreja tem que ser melhor que a minha casa. Eu tenho que investir melhor na igreja do que na minha casa. Sempre tive essa ideia. E quem trabalha comigo sabe que eu sou assim. Melhor é para o Senhor, depois é para mim o resto, né? E eu tenho visto esses anos todos essa situação que entristece a gente, sabe? Entristece. De não ter assim esse zelo, essa diligência a parte administrativa das lideranças, de cuidar desse aspecto. Às vezes tu vê as instalações, os banheiros não tão bem apresentados, não tão bem, nem é uma coisa luxuosa que eu estou falando assim, que uma coisa que tenha condições de usar sem a pessoa sentir o desconforto, entende? Sim. Então essas coisas eu gostaria de colocar, porque eu ia comentar isso no culto mundial, mas já era muito tarde. Eu não queria fazer o relógio passar do 00, então deixei para outro momento. Essa é uma questão de renovação da mente, de visão de reino de Deus que precisa ser renovado. O que o irmão observa sobre isso? Qual é o ponto que faz a gente olhar as coisas assim, irmão? Eu sei que eu nunca quero exigir que luxo acima daquilo que é o necessário, entende? Não é isso que eu estou falando, mas eu sempre percebo que as pessoas não sentem que a igreja tem organização, tem ordem, tem administração bem cuidada, sabe? É os horários, é os ambientes, é os equipamentos, é o prédio, sabe? Eu acho que as pessoas sabem quando uma coisa está sendo bem cuidada. As pessoas sentem. É sempre trazido esse exemplo, né, de que no secular a gente faz porque tem um chefe nos cobrando, ou porque a gente depende do salário. E por que na igreja a gente não faz? Por que para Cristo a gente não faz? O que falta pra gente? Eu penso que é justamente assim, porque nós estamos no temor do Senhor e entendemos que a igreja ela não é a parte mais importante da nossa vida. A gente acha que a nossa casa está na frente da igreja. Então, por isso que lá em Ageu, capítulo 1, Deus diz: é tempo de habitares em casas apaineladas. É tempo. Se a minha casa está em ruínas, né? Então, nossa vida é a igreja. A minha vida não é a minha casa. A minha vida é a igreja. É importante isso. A minha família não é importante mais do que a igreja, eu quero dizer para os irmãos. A igreja é mais importante que a minha família. O reino é mais importante que a minha família. Sempre entendi e tenho essa visão. Mas as pessoas não têm essa visão, né? Então o que acontece? Muitas coisas assim a gente poderia mostrar um Senhor mais atrativo, e a gente não consegue, porque as pessoas que entram novas na igreja vão ver a situação de como as coisas estão e aprendem a viver daquele jeito, porque a gente está ensinando com viver prático ali, que não é tão importante a casa de Deus, entende? Sim. Então, essa minha luta é de 30 anos para cá que eu falo isso, e ainda não conseguimos e fazer o povo entender de que Deus merece o melhor sempre. Perfeito. Tá certo. Nosso tempo se foi. Eu vou dar um espaço aí de considerações finais, e também, se quiser comentar sobre o que o ministro trouxe agora, e já agradeço a participação aí. Juan Godoy, muito obrigado aí pela participação tua. Valeu, irmãos, pelo convite. Acho que esse ponto aí que o Sérgio trouxe também, falando sobre a administração, mas tem uma coisa dentro da administração que é planejamento. Eu acho que falta isso para nós líderes, planejamento. De nós vermos aquilo que precisa ser feito, e com aqueles recursos que são captados, a gente sabe as responsabilidades que tem, né? Mas às vezes não há esse planejamento. A gente pega esse dinheiro e distribui ele assim de uma forma sem planejar melhorias, sem planejar esses investimentos na cidade. Eu acho que esse é um ponto muito importante a ser meditado pelos líderes, todos aqui da Casa do Senhor.
Porque muitos, eu já vi muitos e muitos chegarem e dizer, mas não tem dinheiro. Tá, mas quando Deus coloca o dinheiro, o que tu faz com o dinheiro? Né? Às vezes, presbíteros já compartilharam isso comigo. Daqui a pouco chegou um valor na minha mão, vamos supor 10 mil reais na minha mão, um valor, né? Tá, o que eu faço com esse valor agora? Tem coisas a serem feitas na cidade que às vezes não são feitas porque tem uma bagunça na mente, sabe? Então esse ponto é um ponto também de nós olharmos, e é o que o Sérgio falou ontem no culto mundial sobre a questão da visão celestial. A gente se afasta dela e começa a fazer as coisas fora, né, da direção do Senhor. Então a gente tem que olhar essas coisas. A administração, uma empresa precisa de planejamento. Se ela não tiver planejamento, ela não cresce. Eu tenho visto isso, e a mesma coisa na igreja. Se nós, líderes municipais, não tivermos um planejamento e metas, onde é que tu quer chegar, quem tu quer alcançar, qual é o caminho a percorrer, qual é o investimento a colocar para que se chegue nesse foco, nisso que tu quer alcançar. A gente precisa fazer essas coisas, né? Às vezes a gente só quer fazer, e aí falta recurso no meio do caminho porque não tem um planejamento. Então lá no capítulo 14, acho que é do Rebanho Curado, vai falar lá de administração, cooperação e liderança, acho que é, né? Capítulo 14 do Rebanho Curado vai dar uma bela dica aí para os irmãos sobre isso também. Acho que é muito importante revisar esse ponto. Deus abençoe. Boa. Tá certo, é verdade, Juan. A gente até trazia na semana passada aqui sobre as 3 áreas que Deus nos deu para dar bom testemunho, né? Dentro da família, igreja e secular. Às vezes a gente puxa só para uma ponta, né? Não, isso aqui não é tão importante. Se Deus trouxe as 3 são importantes, né? Tem que fazer tudo certinho. Né, Kleber? Muito obrigado pela participação. A gente agradece aí, só regando um pouquinho do que o ministro trouxe para nós aí. Por favor. A gente sempre tá conversando com os irmãos aqui, né, que o mais importante, né, é tu colocar o reino em primeiro lugar na minha vida e na vida de cada um, né? E o que é botar o reino na frente das coisas, né? Tu vai fazer bem feito, né? Se tu não quer fazer, tu vai fazer para dizer que tu está fazendo, fica sentado esperando ali. Eu acho que Deus vai te abençoar mais ainda do que tu for fazer e não fazer as coisas com carinho, com amor, com dedicação, como o irmão falou, assim, dar o melhor, né? Então a gente tem isso aí, esse princípio assim no coração, né? Na obra aqui em Erechim, desde que a gente começou do zero aqui, a gente recebeu auxílio de irmãos, mas principalmente sempre que eu precisei fazer alguma coisa a mais na vida da igreja, assim, acrescentar alguma coisa, né? Sempre veio o recurso, né? Sempre veio ali, a gente conseguiu sempre comprar do bom e do melhor. Não um luxo, assim, né? Mas sempre conseguiu comprar do bom e do melhor ali para colocar na igreja, né? E agradecemos o convite aí, né? E que Deus possa nos abençoar aí, se Deus permitir, numa próxima vez estaremos aqui, né? Quando o Senhor nos chamar aí. Deus abençoe cada um e todos aí que estão nos assistindo também. Obrigada, Cleber. Boa, tá certo. Muito obrigado aos presbíteros, ao apóstolo também. Sérgio, muito obrigado. Deus abençoe a todos, uma boa noite.